Existe um fenômeno curioso na clínica psicológica. Quando atendemos pessoas na terceira idade, o abismo que imaginamos existir entre as gerações desaparece. Por trás da máscara da senilidade, encontramos os mesmos dilemas, os mesmos amores e as mesmas inseguranças que habitam um jovem de 20 anos. No entanto, o idoso possui uma vantagem analítica que nenhum jovem tem. Ele está diante do fim do horizonte. Hoje, vamos falar sobre como a convivência com a velhice nos ensina que a vergonha é, na verdade, um medo de morrer, e por que entender isso pode libertar você ainda hoje. Muitas vezes, olhamos para o idoso como uma figura assexuada, puramente sábia ou de respeito. Mas na psicologia profunda de Carl Jung, entendemos o conceito de persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. Na clínica, quando essa máscara cai, descobrimos que idosos sofrem por encontros amorosos, buscam validação e sentem o mesmo frio na barriga diante do desconhecido. A grande lição aqui é a desconstrução do preconceito etário. Quando tratamos o idoso apenas como avô ou avó, nós o desumanizamos. Ao reconhecer neles os mesmos problemas de adultos, validamos sua existência plena até o último suspiro. Um ponto central trazido pela experiência clínica com idosos é a relação entre a vergonha e a morte. Neurocientificamente e evolutivamente, o ser humano é um animal social. Para nossos ancestrais, ser expulso do grupo, a morte social, significava a morte física imediata, pois não sobrevivíamos sozinhos na natureza. Por isso, seu cérebro não distingue muito bem o desconforto de passar uma vergonha em público de uma ameaça real à vida. A vergonha é uma morte simbólica. O existencialista Jean-Paul Sartre dizia que o olhar do outro é o meu inferno. Nós nos moldamos e nos limitamos para evitar esse olhar que nos julga e nos mata socialmente. Passamos a vida evitando o ridículo, o não, o erro. Mas o que acontece quando a morte física real começa a se aproximar? O arrependimento na velhice tem um peso diferente. Não é sobre o que foi feito, mas sobre o que foi evitado. Ao chegar aos 80 anos, a proximidade da morte física torna a morte simbólica, a vergonha, insignificante. O idoso percebe que passou décadas evitando pedir um aumento, beijar quem amava ou dizer a verdade para não passar vergonha, e percebe que todas essas mortes sociais que ele evitou não o salvaram da morte real que agora se aproxima. Como diria Martin Heidegger, somos seres para a morte. Somente quando encaramos a finitude é que a vida ganha autenticidade. O idoso que lamenta o tempo perdido nos ensina que o medo da exposição é uma ilusão que consome nossa única moeda real, o tempo. A psicoterapia com idosos é frequentemente descrita como um processo de troca profunda. Há uma generosidade na velhice que já atravessou as batalhas do ego que nós, mais jovens, ainda estamos lutando. A ciência do envelhecimento bem-sucedido aponta que a integração social é vital para o idoso, mas o benefício para o jovem é igualmente potente. Convivendo com eles, ganhamos uma perspectiva de telescópio. Conseguimos ver onde as nossas preocupações atuais se tornam pequenas. Eles nos lembram que a vida não é um ensaio. No final, as memórias que restam são das vezes em que fomos autênticos e não das vezes em que fomos adequados. Lembra-te de que vais morrer. Este conceito clássico, o memento mori, não é sobre tristeza, mas sobre prioridade. Se você está deixando de viver algo hoje por medo do que vão pensar, lembre-se da lição das clínicas de idosos. Daqui a algumas décadas, a opinião dessas pessoas não existirá, e talvez nem elas. O que restará será apenas a sua vivência, ou o vazio do que você não se permitiu ser. Não espere chegar aos 80 anos para perder a vergonha de ser feliz. A morte física é inevitável. A morte simbólica, viver escondido, é uma escolha que você pode revogar agora.